Mais uma vez, bom dia aos irmãos. Antes de começar, só reforçar, quero parabenizar todos os pais que estão ali nesse período de recesso do PIB Kids, que estão vindo e instruindo os seus filhos a participarem do culto como igreja toda. Isso é muito especial. Crianças, se vocês ainda não pegaram o papelzinho para ajudar você a acompanhar a mensagem, o culto, creio que tem lá atrás, na porta, tem ali, com o pessoal aproveite agora, antes de eu começar aqui, se quiser, corre lá e pega, tá bom? Quem quiser, seus pais, tios ajudarem. E irmãos, só reforçando o que foi falado, eu sei que às vezes é difícil, né, e às vezes você precisa levar seu filho lá fora, pegar uma água, usar o banheiro, não tem problema, andar um pouquinho, faça com discrição. E lá fora, vamos ainda preservar um bom tom, um espírito de culto. Eu sei que é um pouco mais difícil, mas sem a correria, gritaria, especialmente adultos, de conversas. Os irmãos da administração e da cabine de som colocaram uma televisão ali no pátio, que nem tivemos nas cantatas, abriram o som, para que os pais que precisam acompanhar seus filhos lá fora, podem ainda participar do culto e ouvir a mensagem, tá bom? Então, estamos na reta final disso aí. Domingo que vem, como foi falado, as crianças ainda vão estar conosco no início do culto. E aí, durante a escola bíblica dominical, que volta domingo que vem, todos os pais com seus filhos vão subir e vai ter uma espécie de open house do PIBA Kids, em que você durante a EBD vai levar seu filho, vocês vão conhecer as salas, algumas crianças estão mudando de sala, vão conhecer os novos professores, a equipe do PIBA Kids vai apresentar, vai ter uma palavra, uma orientação aos pais, e aí domingo à noite começa normal. E os adultos, os demais, nós teremos uma EBD reunida aqui, iniciando o nosso novo semestre da escola bíblica dominical. Então domingo que vem também vai voltar cantina, almoço, padoca e tudo mais, tá joia? Estamos quase lá. Convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7. Apocalipse 2, de 1 a 7. E nós vamos conversar com o Senhor agora mais uma vez, com as nossas Bíblias abertas. Senhor, fale através da Tua Palavra. Fortaleça a Tua igreja para perseverar. Reacenda nossos corações com amor pelo Senhor e uns pelos outros. Use esta mensagem, nós pedimos, pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amor se cansa? Pense nessa pergunta um pouquinho. Amor se cansa? Será que o nosso coração, com o passar do tempo, começa a derreter do seu interesse, da sua preocupação, das suas motivações? Vamos pensar aqui algumas situações, indo do menor ao maior. Vamos imaginar, crianças, o seu amor por algum brinquedo novo que você ganhou recentemente, talvez no Natal. Aquilo que você recebeu com muita expectativa, e aí nos primeiros dias você passou a tarde brincando com aquilo, mas agora que já passaram algumas semanas, você ainda ama aquele brinquedo, mas deixa de brincar um pouco com ele, já está interessado em outras coisas, e ele começa a ficar um pouco mais encostado. Ou vamos falar de um relacionamento um pouco maior. Quando você ganhou um cachorrinho. Esse é um dos nossos cachorros lá em casa, é o Miles Morales Merck, né? É o pastor alemão que nós pegamos alguns anos atrás. E eu sempre quis ter um pastor alemão. Eu lembro quando chegou filhotinho, levei para casa, surpresa para os meus filhos, embora o cachorro é meu, né? E então, aqueles primeiros dias, é toda hora, madrugada, você quer ensinar todos os truques, né? Faz de tudo para aquilo, dá banho. Mas passam uns meses, passa um ano,
né? Os pais sabem como é, né? Hora de dar comida. Filho, já que deu comida para o cachorro? Ah, não, já vou. Quem é que vai, né, limpar a sujeira dele no quintal? Papai e mamãe, né? Banho? Ah, nem precisa mais, certo? E assim vai, começa assim, o cachorro chega, quando você chega em casa, não, sai para lá, você vai sujar minha roupa, né? E a gente ama ainda aquele cachorrinho, mas, né, começa a cansar, não é a mesma coisa, a mesma atenção, muitas vezes. Vamos para um relacionamento bem mais importante. Amor pela sua mãe. Amor pela mãe se cansa? Imagina. Mas pense bem. Dia das Mães, o que você faz? Tem aquelas flores, talvez um cartão, né? Leva para almoçar. 2 dias depois, ela pede para você lavar a louça. E aí? Ah, não acredito, mãe, não, estou ocupado, não dá, não, sempre eu. É um amor cansado, que é bonito, fala, claro que eu amo minha mãe, mas na hora de praticar aquilo, vai se arrastando. E o amor num casamento? Lembra a época de namoro? Não tinha sacrifício. Se fosse para conversar no telefone, porque estavam longe, horas e horas e horas a fio. Hoje, depois de alguns anos de casado, a sua esposa, o seu marido te liga, que foi? Eu estou ocupado. O amor se cansa. Mas queridos, esses são só alguns exemplos. Cada um ficando bem mais grave. Mas tem um amor cansado que é muito pior, que é o nosso amor por Jesus. O nosso gosto pela Bíblia. A nossa alegria em servir. A nossa emoção ao cantar louvores. A gente gostava, mas com o tempo você vai se tornando um crente sério, correto, envolvido, atuante, mas talvez não mais, porque você ama Jesus. O brilho apagou, o amor se cansou. E a pergunta é, será que é isso que Jesus quer de nós? É claro que não. O texto que nós vamos trabalhar hoje mostra bem claramente e simplesmente, Jesus quer que a nossa perseverança na vida cristã, nas lutas, na atuação, no ministério, seja motivado, venha do nosso amor por Ele. Jesus quer que a nossa perseverança venha do nosso amor por Ele. Estamos estudando o último livro da Bíblia, Apocalipse, com muita expectativa. Já vimos a introdução desse livro, vimos no domingo passado a grande visão de Cristo glorificado, Ele vindo para falar com o apóstolo João, com uma mensagem, e Ele com os olhos em chama, uma espada de 2 gumes na boca, segurando as estrelas em sua mão direita, representando os anjos da igreja, Ele andando pelos candelabros, as igrejas, e tem uma mensagem para as suas igrejas, tem uma mensagem para o seu povo. E nós vamos começar hoje então, uma de 7 cartas que o próprio Senhor Jesus, o supremo pastor, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, nosso Salvador, Ele transmite para uma de 7 igrejas que naquela época estavam ali na região da Ásia Menor, a Turquia de hoje. E a primeira delas para a igreja de Éfeso. E nós vamos ver em cada uma dessas cartas, alguns padrões que se repetem, mas mensagem que é para a igreja, qualquer igreja, em qualquer época da história. E um alerta e um encorajamento para nós. Nós vamos caminhar aqui nesse texto, e em cada uma dessas cartas começa com Jesus lembrando de alguma característica sua, que Ele apresentou naquela visão que nós vimos no final do capítulo 1. E o que nós vemos no versículo 1 é que Jesus está presente com
sua igreja. Acompanhe a leitura, por favor, de novo. Apocalipse 2, agora versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Então, Jesus está mandando uma carta, um recado para a igreja de Éfeso. Interessantemente, nós temos nas nossas exposições em Atos, estudado bastante recentemente sobre a igreja em Éfeso. Como nasceu a igreja lá, desafios que surgiram, o poder de Deus ali agindo na cidade, impactando, nós vimos domingo passado, impactando toda aquela região, às vezes causando até um alvoroço. E ao longo do livro, e nós vamos ver mais hoje à noite, venha hoje à noite, vocês vão ver uma conversa muito importante de Paulo com os líderes, os presbíteros de Éfeso, várias preocupações, tanto na carta de Efésios, depois cartas a Timóteo, 1º e 2º Timóteo, que era o pastor desta igreja. Era uma igreja importante, talvez tipo a igreja mãe daquela região, uma igreja influente, importante lá. E Jesus começa falando com ela. E ele fala que ele, quem fala, é aquele que tem as estrelas das igrejas em suas mãos. A gente, como o pastor Bimel falou semana passada, há discussão se esses anjos são os mensageiros, os líderes dessa igreja, algum representante angelical da igreja, provavelmente falando dos pastores, líderes daquela igreja. Mas a ideia é que eles estão guardados, agarrados, firmes nas mãos do Senhor Jesus. Quem manda na igreja não é um pastor ou pastores, mas é o Senhor Jesus Cristo, o supremo pastor. Ele que é o dono da igreja, e Ele carrega os seus, Ele carrega a sua igreja, Ele carrega os seus ministros em qualquer situação. E diz também que Ele que anda pelos candelabros, esses candelabros estavam ali nessa visão, representando cada uma delas, uma dessas 7 igrejas. E Jesus se representa andando por elas. A ideia é que Jesus passeia por suas igrejas. Jesus está presente com sua igreja. Jesus não está distante, observando de longe só. Ele anda. Tenta imaginar isso. Imagina no momento de culto agora. O Senhor Jesus diz que Ele está presente conosco. Imagina Ele andando aqui pelo corredor, participando do nosso culto, recebendo os nossos louvores. Imagina Ele nos corredores do Piba Kids, na cozinha, na cabine, com os irmãos lá no estacionamento, andando e observando, vendo as conversas de bastidores. E não é só aqui nesse propriedade, é o povo, você reunido no seu grupo pequeno, se reunindo durante a semana, na sua casa, no seu lugar de trabalho. Jesus está andando pela sua igreja, conhece a sua igreja, protegendo, guardando a sua igreja, agindo na sua igreja. Às vezes esquecemos disso. Crianças, eu fiz domingo passado à noite. Eu vou pedir para vocês fazerem alguns desenhos ao longo da mensagem hoje. Então vai separando algum espaço aí na sua folha. Primeiro, eu quero que vocês façam um desenho de Jesus andando no meio da igreja. Jesus andando no meio da igreja. Porque eu quero que você grave isso. Jesus está presente conosco em tudo que nós fazemos. E precisamos lembrar disso. Nas conversas, às vezes conversas inapropriadas, às vezes espalhando alguma fofoca, uma ira, um conflito. Jesus está aqui entre nós. Para observar o bem e também para observar o mal. Para guardar a sua igreja, proteger, mas também para tratar aquilo que necessita, como nós vamos ver ao longo da carta. Presente nas tribulações. Presente nas lágrimas, lutas, injustiças, presente conhecendo os problemas. Ele conhece o que passamos, porque nos segura e está conosco. Mas o que Jesus vê na sua igreja? Ele vai dizer então a sua avaliação da igreja de Éfeso, e que traz muito para nós
também. Então vamos lá, nós vamos olhar dois lados, o lado positivo e depois o lado negativo. E nós vamos investir mais tempo nesses dois antes da conclusão, o último ponto. Jesus conhece, no lado positivo, a perseverança de sua igreja. Jesus conhece a perseverança da sua igreja. Acompanha os versículos 2 e 3. Jesus, que anda pela igreja, que segura a sua igreja, diz o seguinte: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Jesus conhece a perseverança de sua igreja. Ele sabia, no início do versículo 2, que eles se esforçavam com perseverança. Ele conhecia as suas obras, o seu serviço, o seu ministério. Queridos, ministério é trabalhoso. Há suor, cãibras, cansaço, cicatrizes no serviço do Senhor. Você tira tempo que provavelmente preferia fazer outra coisa. Talvez um lazer, um descanso, uma renda extra. Mas você dedica em vidas, evangelismo, discipulado, aconselhamento, serviço. Investe nos seus filhos, ajuda a mãe com o serviço de casa. Era uma igreja que não desiste quando cansa, mas continua agindo, perseverando. Nós temos visto em nossa igreja isso, queridos. Equipes que trabalharam no seu tempo de férias para a nossa ceia de ano novo. Grupos de evangelismo se reunindo aos sábados no Caetetuba, no Guaxinduva, para pregar o evangelho. Jovens e adolescentes tirando as suas férias agora para ajudar nos esportes nas férias que começa terça-feira. Mulheres acompanhando umas às outras, homens também em suas lutas. Queridos, uma igreja que opera, que trabalha e persevera. Ele diz também no final do versículo 2 que eles não suportam os falsos mestres. Eles não dão trela para homens que chegam com autoridade falsa. Era uma igreja séria, que levava a doutrina a sério. Pessoas chegavam se dizendo apóstolos, se dizendo designados por Deus com autoridade sobre a igreja. E eles tomavam cuidado. Vocês vão ver que isso foi um problema recorrente lá em Éfeso. Tanto lá, nós vamos ver hoje à noite em Atos 20. Depois nós vemos as cartas de Paulo a Timóteo, vez após vez, ele lutando com problemas de falsos mestres, pessoas ensinando coisas erradas dentro da igreja. E o passar do tempo parece que eles venceram. Conseguiram permanecer, se estabelecer e fizeram teste. Esses caras são apóstolos mesmo? Eles são testemunhas da ressurreição de Jesus? Foram enviados por Ele, comissionados por Ele com autoridade? Fora, não tem lugar para ensinar aqui. Queridos, hoje em dia a gente ainda tem muitos falsos apóstolos, falsos líderes, homens que se levantam diante de igrejas ou na internet, no YouTube, para dizer assim diz o Senhor, com autoridade sobre um povo, e não são de Deus. Você continua vendo aqui essas cartas, parece que era um problema comum ali na região, e que eram dois problemas, um problema de ensinar o que não é verdade, de acordo com a palavra de Deus, e de práticas erradas, práticas imorais, uma libertinagem, viva como você quiser. Essas duas coisas são muito importantes. Pregar, ensinar o que a Bíblia diz e viver uma vida de acordo com o Evangelho. São marcas para você ver quem são aqueles que Deus tem usado para pregar a palavra ao seu povo. Então, Éfeso, eles testaram isso. E muitos aqui, queridos, vocês vêm de contextos assim. E alguma hora você percebeu que essa máscara era isso, era uma máscara, é falso. E vocês têm procurado a pregação da palavra de Deus, para ouvir não homens,
Mas a Bíblia. Que responsabilidade isso nos traz, como pregadores e como igreja, de sempre avaliar o que é pregado nesse púlpito, para ver se é de acordo com a palavra. De levantarmos presbíteros, pastores, que vivem vidas coerentes, não vidas perfeitas, mas coerentes com o Evangelho. E aí o Senhor Jesus diz no versículo 3, mais uma vez, que essa igreja tenha perseverado, suportado provas, por causa do nome de Jesus, sem esmorecer, sem se cansar. Não, eles não haviam se cansado no trabalho, não haviam se cansado na sã doutrina, em preservar a seriedade. Eles tinham passado por problemas, que vão nos esgotando, drenando. Às vezes chegamos a um ponto, não aguento mais, quero desistir. Mas Deus dá forças para o cansado, Ele sustenta para perseverarmos. Queridos, muitos aqui têm demonstrado ao longo de tanto tempo essa perseverança por causa do nome de Jesus em meio a dificuldades. Às vezes ninguém vê, pode ser você que está cuidando de alguém doente ou com alguma necessidade especial na sua casa, na sua família. E você assume sua responsabilidade, porque você é de Jesus. Talvez seja você participando de um acompanhamento, um discipulado de longa data, alguém que vai e volta, dificuldades, mas você vai por causa de Jesus. Ou lutas que você passa, grandiosos, que ameaçam te desanimar, mas não, eu confio em Jesus, eu vou perseverar por causa dEle, por causa do nome, por causa da fé em Cristo, por causa da vida de Jesus que habita em você. Crianças, segundo o desenho desse segundo ponto, em que Jesus conhece a perseverança da sua igreja, tanto nas obras de continuar trabalhando firme, suportando dificuldades e com a sã doutrina. Eu quero que vocês desenhem um desses pontos, que é a igreja, homens que estão tirando a máscara, ou pessoas descobrindo que um homem é falso, talvez tirando a sua máscara, né? Pensei até aquele desenho da minha infância do Scooby-Doo, lembra disso? Né? No final que eles arrancam do monstro a máscara e não era nada daquilo, né? Não precisa desenhar o Scooby-Doo não, tá bom? Mas eu quero que você imagine, uma das coisas dessa igreja era justamente isso. Eles perseveravam, Jesus sabia, Ele conhecia as lutas, e perseveravam para descobrir quem eram os verdadeiros e os falsos líderes que queriam trazer a palavra do Senhor. Jesus quer que a nossa perseverança venha do nosso amor por Ele. Então sim, eles perseveravam nas lutas e no serviço pelo nome de Jesus, mas ainda havia um grave perigo na vida desta igreja, porque eles não haviam cansado na perseverança, mas o seu amor, isso sim, estava cansado. Então Jesus agora vai para o lado negativo e confrontar a igreja quanto a um problema muito sério. Jesus confronta o abandono do primeiro amor, versículos 4 a 6. Jesus confronta o abandono do primeiro amor. Vamos por partes, mais devagar um pouco aqui. Olha só o versículo 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Esse é o problema. Abandonaram o primeiro amor. O que significa isso? Literalmente, a ideia é que eles deixaram, é uma palavra até usada em outros lugares, eles se divorciaram, palavra muito pesada, do seu primeiro amor. O amor que eles tinham no começo da vida cristã. Não está falando daquela paixonite imatura, mas o entusiasmo, a alegria de quando nós descobrimos o amor de Jesus, quando cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados, e nós queríamos dar nossa vida por Ele, mas com o passar do tempo, vai sendo substituído às vezes por uma frieza, rotina, às vezes sim,
uma frieza até doutrinária, em que eu estou mais preocupado em ser certo, estou certo, faço o que é certo, sou correto e pronto, para por ali. Mas não tem mais o amor envolvido. O pastor Abimael, essa semana, me lembrou de um texto muito interessante. O último versículo da carta de Paulo para essa mesma igreja, carta de Efésios. Olha lá, volta lá na sua Bíblia. Efésios 6, 24. Olha como Paulo termina a sua carta para essa mesma igreja. Efésios 6, 24 diz assim. Abre lá, Efésios 6, 24. Paz seja com os irmãos, versículo 23, e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de mostrar a amplitude do Evangelho nessa carta, os efeitos desse Evangelho na vida da igreja, ele termina justamente com esse pedido: gente, vocês precisam amar sinceramente o Senhor. Mas nessa parte parece que eles fracassaram. Queridos, às vezes alguns experientes de vida cristã desprezam e desanimam recém-convertidos, quando vê alguém que acabou de ser batizado ou acabou de aceitar Cristo e quer se envolver em tudo, está empolgado, fala, é o primeiro amor, não, isso passa, né? Alguns de nós nem lembramos do que era isso. Talvez por passar muito tempo, ou talvez alguns que nem eu, nossa conversão foi muito novo. E eu não lembro muito claramente como foi no começo. E às vezes isso até traz algumas dúvidas para nós. Mas a resposta não é simplesmente uma pesquisa do que era. Mas vê, queridos, Jesus está nos chamando de volta para olhar os frutos da fé e do nosso amor hoje. Um anseio por Jesus, uma caminhada com Jesus, um amor que deve ser cada vez crescente, mais e mais. Meus irmãos, por que você faz o que faz? Por que você lê a Bíblia? É para que tudo dê certo no meu dia? Porque você serve um ministério. É para que você seja visto e respeitado, para não levar bronca porque você faltou? Por que você vem para o culto? É o meu hábito, é o que a gente faz de domingo. Eu me sinto bem, eu me sinto bem servindo, eu me sinto bem louvando, ótimo. Não, eu quero estar com meus amigos, é lá que eu encontro o pessoal. Por que você faz o que faz? Ou será que é porque você ama a Jesus? Eu quero que Ele seja elogiado. Eu quero que outros conheçam o quanto Ele é incrível. Eu quero mostrar o meu amor por Ele. Eu quero que esse amor transborde para mostrar o amor pelos meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero mostrar minha gratidão por Jesus. Eu quero falar o quão incrível Ele é para mim. Queridos, facilmente eu e você, nós perdemos a motivação da nossa vida cristã. E tem duas grandes marcas disso. A primeira é a reclamação. Reclamação é uma das principais marcas de que perdemos o primeiro amor. Porque nós começamos a ficar incomodados pelos sacrifícios. Está demorando. De novo, eu que vou ter que servir. Nossa, já passou tanto. Vou ter que ir cedo para a igreja por causa da minha vez na padoca. Não acredito. Nossa, o pessoal sempre falta. É complicado. Não sabem liderar direito. A minha equipe... A gente reclama. Eu lembro da época que eu nem estava namorando a Adri ainda, mas a gente já estava naquela amizade intencional. E eu já estava ali nos meus 18 anos, e preparando para a gente, pedir em namoro, tal, a gente conhecendo a família. E eu morava no PV, e a família da Adri mora lá no sítio Vale do Sol, né, onde hoje nós moramos. Eu pegava minha bicicleta, uma bicicleta velha, e eu pedalava os 10 quilômetros até o sítio Vale do Sol,
para fazer aula de direção com o seu Américo. Ele me colocava ali no pálio, a gente subia, descia, né? Eu ia aprendendo e tal. E aí quando terminava, a gente parava para um lanchinho, e a Dri tinha preparado um bolo de chocolate, né? Por acaso, né? E aí eu pegava a minha bicicleta e voltava os 10 quilômetros lá para minha casa. Mais tarde, quando já, né, tinha tirado carta, e já dirigindo, e talvez ela estava na casa, lá, um lanche com a minha família, alguma coisa, e ela precisava voltar no carro dela até o sítio, à noite, sozinha. Eu pegava a Kombi dos meus pais, e acompanhando atrás, para fazer uma escolta, né, até ela chegar no portão do sítio, aí eu voltava. Não havia sacrifício. Você lembra disso? Mas passado o tempo, no nosso relacionamento com Deus, a reclamação mostra que os sacrifícios já não valem a pena mais para nós. Como é difícil. Veja quanto eu faço. E nós chamamos a atenção. Mais uma vez eu estou aqui servindo. Eu falo, para mim é um desafio isso. Eu quero muitas vezes que as pessoas vejam o quanto eu faço, tenham dó de mim. Olha só, coitadinho, olha o quanto o pastor faz. E sutilmente deixa de ser por amor de Jesus. Outra marca de quando perdemos o primeiro amor é o nosso orgulho. O culto, o ministério tem que ser do meu jeito, do jeito onde eu me sinto melhor. Eu preciso sempre ter a razão. E percebem, não é mais sobre Jesus, é por mim, é sobre mim. Queridos, o motivo da vida cristã, do culto, do ministério, de tudo aqui em casa, no serviço, é por amor a Jesus. Para nós pastores, lá em João 21, depois da sua ressurreição, tem uma conversa muito importante, em que Jesus está restaurando Pedro, depois de o ter negado, e eles estão andando na praia, e Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, Pedro, você me ama? E Pedro responde, claro Senhor, sim. E a resposta de Jesus, então, apacente minhas ovelhas, alimente meus cordeirinhos, pastoreie o meu rebanho. O ministério pastoral é motivado pelo amor a Jesus. E qualquer e todo o ministério ao nosso supremo pastor Jesus Cristo é porque nós o amamos. Mas nós esquecemos. Porque nós deixamos nosso descanso dominar. Ficamos chateados de ter que acordar cedo para chegar na igreja, para o ensaio, para o estacionamento. Horas cuidando de bebês gritando no berçário. Por quê? Por quê? Porque amamos a Jesus. Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos perdoou de tanta sujeira. E então, Jesus fala para a sua igreja, o que vocês precisam fazer? O que vocês precisam reagir? E Ele está 3 ordens, 3 imperativos. Olha o início do versículo 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Lembre-se de onde vocês caíram. Sim, deixar de ser motivado por amor a Jesus é uma queda. É uma decaída na nossa vida cristã, como igreja. Você precisa se lembrar, lembre que o que Cristo fez por você. Lembre de quando você lia a Bíblia com sede, com fome. Lembre de quando você orava porque você necessitava de Deus. Lembre de quando servir era um privilégio. Lembre-se da sua carência, lembre-se da sua insuficiência. Lembre-se da sua necessidade. Jesus ensinou que nós amamos pouco, porque nos esquecemos de quanto fomos perdoados. Há uma história lá em Lucas 7, de uma mulher pecadora, que entra e lava os pés de Jesus, enquanto ele estava num jantar com os fariseus. E eles começaram a desprezar, falar, Jesus sabe quem é essa mulher suja que está lavando os pés de Jesus. E Jesus fala, peraí, ela ama muito porque ela foi perdoada muito. Quem sabe o quanto nós pecamos e o quanto Cristo nos perdoou, e então
nós amamos mais. Aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Talvez alguns de nós, como eu, que fomos criados na igreja e nunca fizemos nada de tão errado assim, falta-nos sondar e pedir para Deus sondar os nossos corações e mostrar quanta sujeira ainda há. E ver o quanto Jesus nos perdoou pelo seu sangue no Calvário, para reacender o amor profundo por Ele. Se você ainda não conhece esse amor, talvez você ainda não conhece o Evangelho, de que Cristo nos amou tanto, Deus nos amou tanto, que enviou seu Filho Jesus Cristo, para morrer no Calvário por nossos pecados, para nos lavar, para nos perdoar, para nos dar vida nova, e Ele ressuscitou, e é o Cristo glorificado, que nos chama para ser o seu povo, perdoado pela fé, de graça nele. Você precisa crer e conhecer esse amor de Cristo. Então Jesus fala, lembre-se, arrependa-se, muda a forma de pensar. Sim, é pecado, e não aceite isso como normal. Queridos, às vezes a gente precisa orar, Senhor, me ajude a te amar mais, me ajude a ver quanto o Senhor é maravilhoso e bom. Mas até essa oração devia ser constrangedora para nós. Às vezes a gente ora até isso meio que Senhor, me ajuda a te amar, me ajuda a ver as tuas maravilhas. Ok, está certo orar assim, mas perceba o que você está orando. Imagina se fosse com a sua esposa, com a sua namorada. Olha, querida, eu estou tentando te amar, me ajuda, vai. Me ajude a perceber o quanto você é legal e bonita. Né? Só que nós estamos nos dirigindo ao ser a pessoa mais perfeita, mais bela do universo, mais amoroso, que mais nos amou, que mais fez por nós. Ah, Senhor, me ajuda a ver isso, né? Só isso já mostra a decadência do nosso coração. E sim, devemos orar, Senhor, tenha misericórdia. Eu sou cego, eu não consigo ver o óbvio, o que a palavra está cheia, o que eu já sei. Abre os meus olhos, tenha misericórdia de mim, para que eu veja e me deleite na tua grandeza, na tua maravilha. Abre os meus olhos pecaminosos para te amar como merece, como o Senhor merece. E aí Jesus fala, volte às práticas, a prática das primeiras obras. A prática prova, demonstra o arrependimento. É sim agir, servir, ministrar, orar, ler a Bíblia, mas exercitando minha mente e coração no porquê que eu faço isso. É buscar a Deus, agradecer a Deus em cada ação. Eu faço minha devocional, mas falando com Deus, buscando a Deus de coração, com gratidão. Senhor, bom dia. Obrigado pela noite de descanso. Obrigado por este novo dia que posso caminhar contigo. Eu estou aqui porque eu preciso do Senhor. Por favor, me ajude hoje. Me ajude a entender a Bíblia que eu vou ler agora. Eu te amo, Jesus. Quando chega a sua escala no ministério, Senhor, muito obrigado porque eu posso te servir hoje. Eu estou aqui porque o Senhor me amou tanto. Eu também te amo. Me ajude porque eu estou cansado hoje, depois de uma semana puxada. Me dê força, Senhor. Senhor, tem uma pessoa na minha equipe que me irrita sempre. Obrigado por ela. E porque ela tem me feito buscar mais o Senhor, para ter palavras bondosas. Me ajude a ter paciência com ela hoje. Eu vou cantar, eu vou ouvir a mensagem, porque eu te amo, Senhor. E então Jesus termina com uma advertência. Final do versículo 5. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Uma advertência grave. Se a igreja não se arrepender, Jesus virá até a igreja para discipliná-la, ao ponto de remover o seu lugar como igreja dele. Sim, Cristo pode acabar com a igreja. Crianças, eu queria que você fizesse mais um desenho agora. Um desenho de Jesus tirando um candelabro, tipo uma lâmpada grande, né? Tirando do seu lugar. E queridos,
Uma igreja que não ama mais a Jesus, ela morre. Ela pode até parecer uma igreja viva, ter uma até boa teologia, mas ela não tem mais o seu lugar diante de Jesus. Ela passa a ser apenas um clube religioso e nada mais. Cristo não é mais Senhor desta igreja. Queridos, veja a gravidade. Perder o amor por Jesus é se tornar uma igreja fria, arrogante, egoísta, briguenta, reclamona, fofoqueira. Jesus não é mais o seu amor. Ela está apaixonada por si mesma. Piba, Deus tem nos dado uma igreja maravilhosa. Ele tem nos dado influência, nos dado honra. Mas cuidado, jamais pode ser sobre nós. Tem que ser por Jesus, porque amamos a Jesus. Uma igreja que parou de amar, parou de ser igreja. E então Jesus dá mais um encorajamento. Versículo 6. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Esse encorajamento nos ajuda também a manter um equilíbrio. Porque às vezes nós temos pessoas que a gente pensa assim, ou uma pessoa ama muito a teologia, a doutrina, ou é uma pessoa que ama muito pessoas e é carinhosa, é uma pessoa amorosa. Ou não, eu sou mais de pessoas. Puxa gente, para de ficar muito tanto em cima dessas coisas, o que é certo, o que a Bíblia diz. E o outro fala, não, é certo assim? Não gente, vocês têm que entrar na linha. Não são contrastes, é uma coisa só. Jesus não está falando aqui, então gente, vocês têm que ser mais tolerantes, vocês têm que tolerar tudo. Não, é relativo. Não para de ficar nessa questão, vocês têm que ser mais amor. Não, Jesus está falando, vocês precisam amar mais a Jesus, voltar ao seu primeiro amor, amar as pessoas. E sim, se você ama Jesus, você odeia o que Ele odeia. E Ele odeia as práticas desses falsos mestres. A gente não sabe exatamente o que eles ensinavam, mas parece que era justamente isso. Viva como você quiser, tanto faz. Não, Jesus odeia essas práticas. Quando nós amamos Jesus, nós não toleramos o pecado. Nós pregamos o Evangelho, tentamos resgatar o pecador, mas nós levamos isso a sério. Preservar a verdade e ter o primeiro amor. Jesus odeia as obras dos falsos mestres, palavras muito duras. Mas Ele também ameaça fechar a igreja que não se reacende o amor por Ele. E então Jesus termina no versículo 7 com o desafio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Jesus promete acesso à árvore da vida ao vencedor. O problema é que de muitas vezes a longa espera esfria esse amor. Então Jesus nos aponta para o começo de tudo. Olha para trás, lembre-se. E Ele aponta também para o futuro, a esperança, a expectativa. Olha o que te aguarda. Jesus é o vencedor, que venceu na cruz. Mas Ele age na vida da sua igreja para que continue perseverando em meio às lutas com amor por Ele. E essa igreja que vive, que demonstra essa fé com esses frutos de amor, frutos de perseverança, Jesus promete ao seu povo acesso à árvore da vida. Você lembra da árvore da vida? Apareceu também lá no começo, em Gênesis, no jardim do Éden. Mas que Adão e Eva nunca puderam comer dele, porque eles quiseram o pecado primeiro. E Deus barrou o acesso à árvore da vida. Mas Ele vai aparecer de novo no final, lá no capítulo 22. A árvore da vida, que cada mês tem uma fruta diferente, cujas folhas são para a cura das nações. Crianças, último desenho. Uma árvore grande, bonita, com 12, não sei se vai conseguir 12, mas vários tipos de frutas diferentes. Imagina, queridos, um dia você vai andar debaixo da sombra dessa árvore. Você vai pôr a mão na fruta mais suculenta que você já viu na sua vida. E você vai experimentar da vida que Jesus garantiu por nós. Então persevere. Volte ao seu primeiro amor.
Queridos, nós teremos cansaço. Nós lutamos com nossas motivações. Mas olha o que Jesus nos promete: descansar no paraíso com Ele, satisfeitos por toda a eternidade pelo fruto da árvore da vida. Meus irmãos e irmãs da PIBA, nós somos conhecidos como uma igreja também muito atuante. Nós somos conhecidos como uma igreja muito séria. E louvamos a Deus por isso e que jamais percamos isto. Mas nós também corremos um grave perigo se a nossa atuação e se a nossa seriedade não vem mais do nosso amor por Jesus. Nós corremos o risco de nosso amor se cansar na longa e difícil caminhada enquanto aguardamos a volta de Jesus. Meus queridos, peçamos que o Espírito Santo sonde os nossos corações. Por que você está aqui? Por que você serve nos ministérios que serve? Ou por que você não serve? Por que você canta? Por que você ora? Por que você contribui? Por que você ouve a palavra de Deus? É de fato porque você ama a Jesus? O seu coração ainda é aquecido pela gratidão e alegria do amor dele por você? Você tem saudades? Anseio por ele? Um desejo por mais de Cristo? Queridos, o futuro desta igreja depende do amor de Jesus pulsando, aquecendo nossos corações, motivando tudo o que fazemos. Então você arrependa-se e volte-se para Ele. Clame para que Ele volte os teus olhos para o amor dEle, pois Ele é quem nos conduz em vitória para o paraíso. Senhor Jesus, nossos olhos são pecadores e nós não vemos a Tua beleza. Perdoa-nos. Somos motivados por tantas coisas, egoístas. Nós reclamamos. Mas Senhor, nós queremos ser uma igreja que ama a Tua palavra, atuante, envolvida com missões, mas motivado em tudo pelo amor ao Senhor. Nós oramos isso como igreja, em nome de Jesus. Amém.